Simplesmente genial. Talentoso, craque, corajoso, visionário. De temperamento forte, palavras de atitude. De um estilo único de jogar bola. Esguio, mas com muita elegância. De um jeito humanitário de olhar o mundo e lutar pelos direitos de seu povo. Dr. Sócrates nasceu em Belém do Pará e leva brasileiro até no nome. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O seu primeiro nome é uma homenagem que o pai Raimundo de Oliveira, apaixonado por literatura, fez ao filósofo homônimo. De menino, veio morar no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde começou a dar seus primeiros passos no futebol e na medicina. Aos 10 anos, Sócrates assistiu uma das cenas que espantaram sua pupila e ficaram marcadas para sempre em sua retina. Ele viu o pai queimando seus amados livros logo após o golpe militar de 1964. Foi aos 17 anos que ele entrou para o time de base do Botafogo de Ribeirão Preto, mesma idade em que ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Sua difícil missão de conciliar os dois sonhos não impossibilitaram o Magrão de conseguir alcançá-los. Enquanto já era profissional do Botafogo, o craque também foi estudando e se formou médico em 1977. Um ano depois, ele se transfere para o Timão. Foi no Corinthians que Sócrates encantou a todo o Brasil com sua técnica, genialidade e elegância dentro de campo, mas também com sua postura fora dele. Sócrates foi 3 vezes campeão paulista com o Timão e jogou ao lado de grandes craques e amigos como Palhinha, Zenon e Casagrande. O Magrão, no entanto, diferente de muitos outros jogadores, percebeu que o futebol não era só um esporte e que tinha um poder muito maior do que apenas entreter. O doutor decidiu utilizar seus plásticos lances e gols como forma de chamar a atenção para suas mensagens que pediam paz, liberdade e democracia para todo o Brasil. Nasce sob empurrão de Sócrates e de outros jogadores, em meados de 1981, o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro, a Democracia Corintiana, um sistema de autogestão onde todos os funcionários do clube tinham voz para deliberar sobre várias pautas e votarem a favor ou contra as mudanças, contratações e escalações. Por exemplo, o movimento nasceu e viveu dentro de um clube, mas era um recado claro, óbvio para todo o Brasil, que vivia na época um contexto de ditadura civil-militar, da ausência de liberdade para escolher os governantes, de liberdade de expressão, de ir e vir, de discordar e etc. No ano de 1982, Sócrates esteve no elenco daquela seleção de craques que encantaram os olhos do planeta durante a Copa do Mundo. No entanto, o título não veio, e em contrapartida o que sobrou foi decepção. Sócrates estava escrevendo suas experiências de Copa do Mundo à revista Placar, e no final da publicação ele disse: "Agora deixo apenas a frustração intensa, talvez a maior da minha vida, por não conquistar o título que eu no íntimo alimentava tanto. Eu queria que esse diário terminasse com a seguinte frase: obrigado torcida, somos campeões", escreveu Sócrates logo após a derrota para a Itália. Apostando todas as fichas no movimento Diretas Já, que ocorreu em 1983 e 1984 no Brasil, o doutor, grande apoiador dos manifestantes, disse que sairia do país caso o Congresso não aprovasse a emenda constitucional que pedia o voto direto no Brasil, algo que não aconteceu. Como promessa, o doutor foi à Fiorentina da Itália e ficou 2 temporadas no clube. Mas o seu amor pelo Brasil era maior. E antes de encerrar a carreira em 1989, o craque teve passagens marcantes pelo Flamengo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto novamente e pelo Santos, seu último clube. Além das 4 linhas e da ligação com a política, o Magrão também foi treinador, lançou um CD de músicas sertanejas, foi comentarista de programas esportivos, teve passagens pela teledramaturgia, pelo teatro, literatura, cinema e nunca esqueceu a medicina. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado devido a uma hemorragia digestiva alta causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, ele admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Naquele mesmo ano, no final dele, quando o Corinthians se preparava para levantar a taça do Campeonato Brasileiro, veio a triste notícia: o doutor tinha nos deixado. Ele faleceu aos 57 anos de idade, em consequência a um choque séptico. Sócrates, mesmo não estando mais entre nós, marcou a história do futebol e do Brasil com seu legado, suas atitudes, seus lances, sua irreverência, títulos, alegrias e sua luta. Obrigado, doutor.